Fala galera, tudo certo? Nando Costa aqui na área. Se você ainda não está inscrito aí no canal, não deixe de se inscrever, marca aí embaixo para receber as notificações no sininho. Já deixa um like aí se você vem aproveitando aí os vídeos aí, curtindo e tirando bastante proveito dentro desse universo aí da produção musical, mix, master e afins. Tô no cenário diferente, já tô aqui em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. Tô aqui organizando todos os esquemas. Em breve vou estar montando a minha sala aqui também, vou compartilhar com vocês aí as novidades, mas enquanto eu não tenho tudo prontinho ainda, eu vou fazer vários vídeos em ambientes diferentes, em situações diferentes aqui, porque a gente tem muita coisa para bater um papo. Um tempinho atrás aí eu fiz uma enquete no Instagram e também no YouTube sobre assuntos, né, pra gente poder abordar aqui e levantar dúvidas em geral da galera. A gente tem uma lista muito grande de assuntos, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra gente discutir um assunto que é muito comum mesmo. Eu recebo assim, pelo menos algumas vezes por semana, perguntas e questionamentos a respeito disso, tipo, por que que a minha música não soa tão alta quanto, sei lá, música do fulano de tal, né, a master do fulano de tal. E eu acho que hoje em dia a maior parte das pessoas fica numa preocupação muito técnica, né, que é no quesito de, tipo, qual que é o loudness da minha música, né, qual que é o valor do loudness da minha música, que é basicamente qual que é o RMS da minha música, né. Quando você pensa no loudness, você na verdade está considerando apenas uma variável que influencia em como a gente percebe a pressão, vamos chamar assim, de pressão sonora da música, né? O punch da música, né? O loudness é apenas uma variável e tem várias outras variáveis que muita gente nem se deu conta de que provavelmente essas variáveis aí não estão funcionando, e aí a gente acaba se baseando apenas no loudness para, né, fazer uma avaliação, tipo, ah, não, minha música não está na pressão porque não está no loudness da outra música. E não é só isso, tá? A analogia que eu gosto de fazer, e eu explico isso nos meus cursos também, que é muito interessante, é o seguinte: imagina que você está dirigindo um carro, né? Qual que é a medida, né, a variável que você considera quando você está dirigindo o carro para saber qual que é a sua velocidade, né? Se você tá dentro da velocidade da via. Bom, você olha o velocímetro, você vai estar lá 60 por hora, 70 por hora, 80 por hora. Beleza. Só que é o seguinte, essa velocidade é apenas uma das variáveis que vai te dizer se você tá nas condições de não sofrer um acidente, por exemplo, na pista, né? Imagina que você está numa via que permita que você ande a 80 km por hora. Então se você ficar olhando o velocímetro ali, você estiver em 80 por hora, você vai falar assim, eu tô tranquilo na via, né? Não tem nenhum perigo, né? Dá para andar tranquilamente. Só que muitas vezes tem várias outras variáveis externas que vão se somar com essa variável da velocidade e vão influenciar como que você analisa ali a sua condição de dirigibilidade. Então, por exemplo, se você está num dia chuvoso, se tem óleo na pista, né? Se o seu pneu está careca, por exemplo, todas essas variáveis podem influenciar drasticamente no valor da sua velocidade. Então, às vezes você vai estar, às vezes até abaixo de 80 por hora. O que acontece é que você pode pegar o seu carro e derrapar na curva, por exemplo, né? Porque tem várias outras coisas que influenciam, né? Mesmo que você esteja abaixo da velocidade que é considerado o máximo, né? Às vezes o óleo na pista vai fazer com que você perca a aderência, ou às vezes a água, chuva, né? Às vezes neblina. Então, quer dizer, mesmo que você esteja respeitando ali o valor, tem várias outras variáveis que vão contribuir para a sua percepção de dirigibilidade, vamos colocar assim. No caso da música é igual. Então, o loudness é como se fosse o velocímetro, né? O loudness é o velocímetro. Só que muitas vezes vários outros parâmetros vão te dizer muito mais, às vezes, do que o loudness, né? Quais são esses parâmetros? Bom, primeira coisa, uma mixagem bem balanceada. Muitas vezes eu vejo que a galera até me manda para eu fazer análise e tal. Cara, eu mandei aqui, minha master tá em -7 ou tá em -6, sei lá. E aí eu ponho do fulano de tal, parece que tá muito mais porrado, tem muito mais grave, enfim. Por quê? Porque provavelmente a sua mix não está boa o suficiente ainda, não está equilibrada o suficiente. Quando eu falo uma mix boa, é simplesmente uma mix equilibrada. Então se você tem uma mix onde, por exemplo, o bumbo é muito alto,
o seu todo já não está equilibrado. Se você tem uma mix onde o baixo é muito grave, o todo já não está equilibrado, tá? Então sempre que você tem um todo que não está equilibrado, você já está perdendo potencial de punch, potencial de pressão, né? Então é o que eu sempre falo, o foco não é o número, não é o loudness, o foco é o equilíbrio. Quanto mais equilibrado tudo que você fizer, melhor. Mais som você tira e você vai conseguir mais resultado, muitas vezes até com menos loudness, tá? Então a primeira dica que eu dou é essa: você tem que ter uma mixagem, resolver a mixagem. Esquece o loudness, esquece a master, resolva a mix, tá? Muita gente fica no desespero de fazer a mix e master junto, não consegue chegar no resultado final. Por quê? Porque nem resolveu a mix ainda, tá pensando em resolver a master, né? Então é um pouco complicado, é difícil de você chegar num resultado coeso sem resolver as etapas. Então resolver a etapa da mix é muito importante. A distribuição dos instrumentos, a distribuição espectral da mix, a distribuição espectral dos instrumentos também. Outra coisa que conta bastante é como que você avalia a relação pique e RMS de cada região de frequência, né? Se você tem, por exemplo, bumbo versus baixo, está soando legal, está soando coeso e tudo mais. Só que se você tem tudo muito solto, se você não comprimiu o suficiente, o que acontece é que seu grave fica com muito mais nível pique do que RMS. Então na hora de você apertar a sua música para conseguir mais loudness, entre aspas, o que acontece é que você não consegue, né? Esses elementos que estão no grave, eles vão trigar o seu limiter muito antes. Então sua música vai começar a ficar distorcida e vai perder grave também, né? Então a primeira coisa, dominar o grave, dominar o médio, né? Então você tem que achar o equilíbrio, a relação entre pique e RMS de cada região de frequências, né? Quer dizer, todos esses parâmetros a gente vê que sempre vão em direção da mesma coisa. Faça o melhor trabalho sonoro possível, musical possível, e assim você vai conseguir um resultado técnico melhor. As pessoas, eu vejo que hoje em dia tentam pensar muito no técnico e esquecem que o musical que é o que te conduz, né? Quando você tem algo musical, vai soar bem com loudness baixo, né? Várias mixagens, posso dar exemplos de várias masters aqui que tem loudness em menos 10, menos 11, que são hits mundiais, né? Até atuais, inclusive, e soam de forma excelente, né? Então eu acho que qual que é o desafio, né? E muitas vezes, se você colocar a sua música perante essas referências vão soar mais legais. E não é o loudness que faz ela soar mais na pressão. Não é só o loudness. Não é só o loudness. O loudness é um dos fatores, né? Mas, na minha opinião, no meu modo de enxergar a música, os outros fatores são até mais importantes. Porque você tem uma mix equilibrada, forte, bem distribuída em espectro, em compressão, ela vai soar muito mais porrada do que uma música com 2 lufs a mais de loudness, né? Que não está tão equilibrada, né? E a gente está levantando essa questão aqui também, é bom lembrar, porque eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre isso também. Se você fica nessa guerra do loudness mais forte, de qualquer maneira, nas plataformas a sua música vai ser reproduzida mais baixa, em menos 13 lufs, em menos 14 lufs. Uma dúvida que eu recebo o tempo inteiro também, as pessoas falam assim: cara, eu baixei a música do fulano de tal do YouTube e toquei, e ela tocou em menos 7 lufs, por que a minha toca em menos 13? Aí, voltando a explicar, né, que isso é uma dúvida que eu recebo frequentemente. A música só toca em menos 13 no YouTube, pelo YouTube, pelo player do YouTube. Se você dá um jeito de baixar lá, virar um MP3 em baixa qualidade e baixar, você está baixando o áudio original que foi feito o upload para o YouTube. O áudio original, né, a maior parte das vezes não são masters otimizados para o YouTube, estão no loudness normal, menos 7, menos 6, menos 8, menos 9, o que quer que seja, né? Então a gente não pode confundir isso. Pela plataforma a gente toca em menos 13, quer dizer, o YouTube reproduz em menos 13, né? Então, assim, é legal para esclarecer essa questão, porque muita gente ainda fica na questão do loudness forte, porque tem uma versão da música que vai para rádio, tem uma versão da música que vai, né, sei lá, tocar em paredão para galera, né, carnaval, esse tipo de coisa e tal. Então tem essa necessidade ainda, né?
Mas é bom entender as regras do jogo para entender o que você consegue fazer com o seu áudio para ele soar da melhor maneira possível, né? Então o loudness, lembrando aí que o loudness é apenas um dos parâmetros que você tem para poder te direcionar nesse trabalho, né? Só que todas as outras variáveis, né, são tão importantes ou às vezes muito mais importantes do que simplesmente o valor do loudness. Às vezes a gente tem uma música que tem um loudness em -10 e soa muito mais pressão do que a música que você fez que está em -7, né? E isso acontece simplesmente porque você não resolveu musicalmente a sua mixagem, você não resolveu musicalmente a sua master. Sempre o musicalmente é o que vai resolver a sua vida e o seu som, tá bom? Vão seguindo ligados aí no canal, inscreva-se aí, marque no sininho para receber as notificações, já deixa o like, compartilhe aí com os amigos, já a gente tem mais assuntos legais aqui. Valeu, um abração.